Glória a Deus, louvado seja o santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, irmão Paulo, saúdo todos os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E um bom final de tarde para todos e uma boa noite a todos. Meus amados irmãos e irmãs, amigos e ouvintes, eu não ia contar esse testemunho, mas eu coloquei aqui no meu coração e eu estou com vontade de contar esse testemunho, esse sonho que eu tive, quase como uma visão de madrugada, 3h30 da madrugada, meus amados irmãos, irmãs, pastores, presbítero, diácono, obreiro da casa de Deus. Eu vou contar conforme aconteceu no sonho, meus amados irmãos. Eu não estava em casa, eu estava na rua. Aí, meus amados irmãos, irmãs, eu estava na rua e parei num lado assim, sentei, estava sentado. Aí tem um pastor, não vou falar o nome dele, mas um pastor que mora do meu lado, aleluia. Até se ele ver essa live, ele vai ver que eu estou falando dele, né? Aí ele me viu de longe, eu tava com uma bicicleta azul, eu tenho uma bicicleta azul. Aí ele me viu de longe e aí ele foi de encontro comigo, ele tava de moto, né? Aí ele chegou de moto do meu lado e ficou, meus amados irmãos, conversando comigo. E de repente, naquele mesmo instante que ele tava ali conversando comigo, meus amados irmãos, o céu se escureceu. O céu se escureceu de tal maneira. E ali, meus amados irmãos, relampeava, o céu brilhava assim, relampeando e escurecendo ao mesmo tempo, meus amados irmãos. E aí eu me apavorei e dobrei o joelho no chão e comecei a orar, meus amados irmãos. E clamando a Deus e pedindo a Deus e ele, do meu lado, ele estava preocupado com a casa dele, ele ficava ligando para a casa dele no celular. E eu falei, pastor, vamos orar, pastor, vamos orar. Pastor, vamos orar. E ali, meus amados irmãos e irmãs, ele dobrou o joelho no chão junto comigo e nós começamos a orar, meus amados irmãos. E ali eu levantava a mão para o lado do mar. E ali eu citava a palavra que se encontra no livro de São Mateus, meus amados irmãos, a qual Jesus estava com seus discípulos no barco. E ali eu citava aquela palavra, meus amados irmãos: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Meus amados irmãos, ali eu em desespero acordei, 3h30 da madrugada, acordei em choro, meus amados irmãos. E ali, desci ali para baixo, que eu moro no sobrado, eu desci para a parte de baixo na garagem. E ali dobrei meu joelho no chão e orando a Deus, clamando a Deus, meus amados irmãos e irmãs. Mas o sonho, meus amados irmãos, é para que nós oramos. Precisamos orar, reforçar a oração entre os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros da casa de Deus. Reforce a oração, orando um pelos outros, pelas suas famílias, pela nação, pela Baixada Santista, meus amados irmãos, a nossa Baixada Santista, porque o sonho tem algo a ver com o mar e com o vento, meus amados irmãos e irmãs, e os pastores que estão vendo essa live, e os diáconos, os presbíteros, os irmãos em Cristo Jesus, julga a si mesmo esse sonho, porque é um sonho, meus amados irmãos, que até agora está aqui no meu coração, e eu senti de contar para os irmãos esse sonho, e para os pastores, presbíteros, diácono, obreiro da casa de Deus, para que nós reforcemos a oração, oramos, dobramos o tempo mais de oração, meus amados irmãos. E assim eu deixo essa mensagem para os irmãos, agradecendo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E compartilho aqui com os irmãos que se encontram no livro de Apocalipse, capítulo 3. A palavra de Deus fala assim, meus amados irmãos, no versículo 1 em diante: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7
as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vive e está morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aleluia, meus amados irmãos. E o versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e saciarei com ele e ele comigo. Esse aqui é um convite para aqueles que ainda não foram batizados nas águas, não confessaram Jesus como o único e o suficiente Salvador de suas vidas. Serve o mundo e faz o que agrada o mundo, não o que agrada a Deus. Arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como o único e o suficiente Salvador de suas vidas, a qual está escrita a palavra de Deus no livro do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 18, Deus enviou o teu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o 19, aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu desejo para todos uma boa noite, e que Deus abençoe a todos, os livrando de todo o mal, o protegendo e o guardando. Amém, meus amados irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos afirma dizendo que o mundo não conhece a mente de Cristo, mas os que estão em Cristo Jesus, esses conhecem a mente de Cristo, porque está de acordo com a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém?